Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre astronomia e agora vamos iniciar o estudo da unidade 3 do livro 1, certo? Então, astronomia, desenvolvimento tecnológico e exploração do universo. Então, para iniciar aqui, nós temos essas três imagens que mostram que o ser humano ele sempre teve, né, a curiosidade de entender o universo e qual a influência do universo para o lugar onde ele morava, que era a Terra, certo? Então, conforme o tempo foi passando, o homem foi desenvolvendo habilidades, tecnologias, que foi possível, né, observar outros astros que estão além, né, da sua casa, do planeta Terra, e também enviar sondas, satélites e o homem ir até o seu satélite natural, que é a Lua. Então, a astronomia é uma ciência que vem sendo estudada desde a antiguidade. Por quê? O homem, logo de início, né, temos a nossa história conta que ele era nômade. Então, se ele tinha condições de vida aqui, água, alimento, segurança, então ele vivia aqui. Se acabavam-se essas condições, então ele iria procurar outro ambiente que lhe ofertasse, né, lhe oferecesse tais condições. Mas, com o passar dos anos, o homem precisou desenvolver a habilidade de morar no lugar fixo. Então, ele teve que fazer o quê? Ele teve que dominar a arte da agricultura e, dentre outras artes, para poder garantir a sua sobrevivência. Então, foi preciso que ele entendesse as estações do ano, o que era dia, o que era noite, certo? Os climas. Então, se não tinha escola naquele tempo, então como é que eles iriam estudar isso? Olhando para o céu, olhando para os astros, certo? Então, por isso que a astronomia ela é considerada uma das ciências mais antigas. Então, nós temos aqui, exemplificando, o Observatório Pré-Histórico de Stonehenge, que foi construído há mais de 5.000 anos. Nós temos aqui representando o desenvolvimento de ônibus espaciais, foguetes, sondas, e temos aqui a imagem do telescópio Hubble, certo? Que são expressões máximas do desenvolvimento tecnológico que chegou à humanidade. Aqui nós vemos que o ser humano usava as técnicas que ele tinha disponível. Aqui nós já temos a tecnologia muito mais avançada. Aí, com todos esses estudos, voltando um pouco aqui, o desenvolvimento tecnológico ele tem sido uma das maiores contribuições da astronomia à sociedade. A popularização de uso de microcomputadores, de satélites para fins de comunicação, de telefones celulares, da internet sem fio, GPS, tudo isso tem sido contribuição da astronomia. Aí a gente vem, né? A pergunta, será que existe vida fora da Terra? Então, para responder essa pergunta, nós temos uma ciência nova, que é a astrobiologia, como diz aí, provém do grego astro, que significa estrela, constelação, bios, vida, e logia, estudo. Então, ela busca nessa área, ela é um campo formal de estudo que se formou entre 1959 e 1960. Ela foi instituída por um programa orientado à busca de possibilidade de vida em Marte. Até hoje existem estudos científicos que buscam, né, vida em Marte. E quem programa, né, quem dirige esses estudos é a NASA. A compreensão de como a vida evoluiu em nosso próprio planeta e de como se originou e de forma como se adapta às mudanças que a constitui pressupostos para a exploração de outros planetas em busca de sinais de vida. Então, se entende
como a vida se desenvolveu, está evoluindo no planeta Terra, para entender e tentar, né, achar sinais de vida ou seres vivos, né, em outros planetas. E as primeiras vidas que surgiram no nosso planeta, segundo as ciências, foram os seres unicelulares, que eles não são dotados como as características de alienígenas, ETs, né, que a gente vê nos filmes de ficção científica, mas sim um ser microscópico, uma árquea, uma bactéria, uma cianobactéria, certo? Então, as bactérias, elas são os principais objetos de estudo da astrobiologia, porque acredita-se que a forma de vida que se for encontrar em Marte, extraterrestre, será uma bactéria, certo? Tipos de bactérias. Então, a gente sabe que para a existência de vida em algum lugar é necessário ter água. E a Lua, foi detectado que existe água na Lua, sim, a partir da viagem, né, do homem à Lua, na missão Apollo 11, trouxeram amostras de rocha, e quando se foi analisar essas amostras de rocha, em 2008, foi encontrada uma grande quantidade de água, muito maior do que se imaginava. E aqui, do lado, nós temos a sonda LOCROSS, e falando, no livro de vocês falam que a NASA programou, né, uma colisão uma colisão dessa sonda na Lua. Para quê? Para que viesse permitir a identificação de detritos resultantes desse choque, para observar a quantidade de água. E confirmou as suspeitas dos cientistas, né, que na Lua tem mais água do que se esperava. Aí vem, depois, foi enviado para a Lua uma sonda idiana. E essa sonda idiana, ela observou, né, ela coletou materiais de depósitos vulcânicos lunares, que permitiu que constatou, né, que a água que se distribuía no nosso satélite natural, na superfície, abaixo da camada de poeira, que é o manto, onde a água é em abundância. Então, tem água em abundância na Lua. Contudo, não foi identificada a presença de vida em estado primitivo nesse astro. Então, até agora, nada de vida na Lua. Então, existem duas hipóteses para a existência de água na Lua. Como é que a água foi parar na Lua, né? Então, a primeira em consequência do impacto catastrófico que a originou, ou seja, que originou a Lua, grande quantidade de água teria se deslocado do nosso planeta para o fragmento que posteriormente se tornou a Lua. Então, a gente sabe que tem uma teoria que fala que houve uma quebra, né, de uma parte do nosso planeta que foi transformada em Lua. Então, nessa parte que foi esse fragmento que deu origem à Lua, no caso, foi com água. Então, por isso, a água na Lua. Isso é uma das hipóteses. E a segunda hipótese considera que a água foi levada para a Lua por intermédio de cometas. Então, a astrobiologia, ela estuda isso e questiona, né? Será que existem vidas extraterrestres parecidas com a nossa? E também ela procura, pesquisa planetas que tenham habitabilidade, que é justamente condições favoráveis à vida, como a presença de água líquida, certo? Então vem a pergunta: estamos sozinhos? A gente sabe que a nossa Terra, por enquanto, né, é o único lugar que se pode comprovar que existe vida. E antes, né, antes da década de 1970, pensava-se que existia vida só na superfície terrestre. Mas com os estudos foram descobertos que existe vida em lugares inóspitos, como na Antártida, certo? Em lugares altamente radioativos,
nas profundezas do oceano, em lugares muito ácidos, muito frios, dentro de rochas. Então, nos lugares onde não existe oxigênio, existe vida, e só o fato de existir água disponível no lugar é um forte índice de que ali possa existir vida. Então, a vida no planeta Terra acreditava-se antes que só existia na superfície, na crosta, né? Na crosta terrestre, tanto marítima quanto continental. Mas depois, com os estudos, foi se vendo que existem vidas nas crateras de vulcões, onde tem temperaturas altíssimas, que são as árqueas, certo? Que são como se fossem parentes das bactérias. Em 2008, o telescópio espacial Hubble da NASA descobriu esse gás aqui, ó, dióxido de carbono, que essas bolinhas aqui, essa branquinha está representando o átomo de carbono, o C, e essas duas vermelhinhas estão representando o átomo de oxigênio, certo? Isso aqui é a ligação, mostrando a ligação molecular das moléculas dos átomos de oxigênio com o átomo de carbono, certo? Então, em 2008, como eu já falei, o telescópio espacial Hubble, ele descobriu o dióxido de carbono na atmosfera de um planeta do tamanho de Júpiter. Isso foi visto como um passo importante na busca de evidências de vida em outros mundos, certo? E o dióxido de carbono, por que ele é um indício de vida? Porque ele é um gás que está ligado ao efeito estufa, certo? E a gente sabe que o efeito estufa é um fenômeno natural que mantém o planeta aquecido numa temperatura ideal para que exista vida. E também o dióxido de carbono ele é utilizado pelas plantas, pelas cianobactérias, para produzir a fotossíntese. E a gente sabe que uma das substâncias liberadas pela fotossíntese é o gás oxigênio, certo? Então, o gás carbônico ele também é a base dos chamados compostos orgânicos, que são bloquinhos, né? São considerados como os blocos da construção da vida, que todo ser vivo, toda matéria orgânica, ela vai ter carbono na sua composição, certo? Aí agora a gente vai para o próximo slide. Sim, outra coisa. Aqui essas bactérias aqui mostram que, como eu já falei, que elas existem em locais extremos, né? Em lugares inóspitos na nossa Terra. Então, acredita-se que talvez se encontre vidas bacterianas em Marte ou em outros planetas, mas o planeta mais estudado é Marte. Então, a vida além da Terra. Marte, como vocês estão vendo aqui, foi mais quente e úmido do que é hoje. E imagens mostram que existem canais enormes que parecem leitos de rios secos. Né? Aí o livro de vocês diz assim, e onde foi parar essa água? Uma pequena quantidade está presa nas calotas polares, parte dessa escapou para o espaço e muita água está congelada no solo e na rocha. Então, é possível que a vida tenha começado em Marte há bilhões de anos, quando o planeta ainda estava quente e úmido. Hoje, sua superfície é muito fria, seca, para possibilitar a vida. No entanto, alguns cientistas acham que a vida simples, como bactérias, ainda pode existir no subsolo. Então, os cientistas ainda estão estudando, né, para ver se encontram vida, ou pelo menos sinais, né, de que um dia existiu vida em Marte, certo? Então, além de Marte, também existe teorias, né, de que Titã, que é a maior lua de Saturno, ela também pode ser um lugar que já existiu vida, ou que exista vida. E eles consideram Titã como uma jovem Terra, certo? Uma jovem comparada ao planeta Terra. Só que ela é muito fria. E
Também foi encontrado lá canais de rios secos e lagos que às vezes são preenchidos com metano líquido. Então, essa foi a nossa aula de hoje e muito obrigada.